Aí, mais um podcast do Universo do Seguro no ar. E hoje um convidado muito especial. Estamos com o Fabiano Sardá, ele que é o diretor-geral da MAUDE no Brasil. Vamos falar de assistência, um dos assuntos mais importantes quando falamos de seguro. É depois da nossa vinheta. Olha só, podcast Universo do Seguro hoje recebendo Fabiano Sardá. Fabiano, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso programa, né? E falando de assistência, que é um dos temas mais importantes do ecossistema de seguros como um todo, né? Obrigado, William. Boa tarde. Um prazer estar aqui para falar um pouco mais aí sobre assistência, né? Esse serviço, né, que agrega tanto valor na parte não só das seguradoras, mas de toda uma cadeia de setores, mas aqui empolgado em falar um pouco mais, comentar um pouco mais das nossas novidades e tendências desse setor. É um prazer te receber aqui, Fabiano. O pessoal até personalizou, nosso estúdio está vermelho hoje, Lindo, né? lindo. Cor da MAUDE, tem Gostei. que fazer sentido, claro. Ó, e você, corretor, você seguradora, também tem oportunidade na MAUDE. Acesse o site que está aqui embaixo para saber mais detalhes. Tem no QR Code também, ou fala com o time comercial. Direto. Vamos falar, claro, mais detalhes. Mas antes, vamos voltar um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de assistência, a gente está falando muito da questão das entregas. Papel da assistência no mercado de seguros, Fabiano? Então, como você comentava hoje, agora no início, né? Nós desempenhamos um papel muito importante hoje nesse ecossistema das seguradoras, né? Claro que todos são importantes, né? Se você falar da jornada do cliente dentro de uma seguradora, você tem vários players super importantes, mas eu diria que a assistência nesse canal ele tem um desempenho super importante, um papel super importante, porque o contato do cliente da seguradora com assistência hoje em dia é muito alto, né? Se você pegar quantos clientes de uma seguradora hoje têm um contato com o serviço, é muito maior do que outros tipos de contato, como um sinistro, né? E outras fases dentro de uma seguradora. Então, a gente tem esse papel muito importante. Nós somos um touch point da seguradora junto ao cliente. E isso é muito importante, né? A gente está ali preparados, prontos para atendê-los, porque é a experiência do cliente, do nosso cliente, né? Então, esse é o nosso papel, que é super importante nesse ecossistema. Não é exagero a gente dizer que é a hora da verdade, né? É a hora da entrega realmente para o consumidor. Muitas vezes ele vai estar ali num momento delicado, na rua, na estrada, né? Carro quebrou ou algum outro evento. Como é que é para vocês lidar com essa soma, né, de coisas que acontecem com o motorista, no caso do seguro alto, por exemplo, né? Falando do seguro alto, é bem o que você comenta, né? Eu brinco muito com as pessoas que às vezes o NPS começa negativo, né? Porque são experiências, não é que você está fazendo uma avaliação de um restaurante ou de uma comida ou de uma experiência, né? Você está fazendo uma avaliação que muitas vezes começa de um acidente, uma avaria com o seu próprio veículo, você está numa situação delicada, né? Ainda mais dependendo da região onde você está, uma zona um pouco mais complicada, que chamamos de zonas vermelhas, né? Então, você precisa sair rapidamente de lá. Então, é claro que tem toda essa abordagem, a gente tem que estar preparado para acolher também esse cliente de uma forma, tranquilizá-lo, né? Porque até que chegue esse socorro, esse guincho, esse SOS, enfim, o que precise, o táxi, a gente tem que estar preparado para dar esse suporte, não só do serviço, mas muitas vezes até um pouco psicológico, né? De estar junto com o cliente, né? Acompanhando ele, fazendo esse acompanhamento. Isso é muito importante também. Eu imagino o time também que deve estar a postos ali já para atender. Tem a rede credenciada, imagino, de parceiros, né? Em cada fase, né, dessa jornada do cliente, a gente tem que estar preparado, né? Desde o N1 do primeiro atendimento, depois para acionar. Então, você tem que ter uma equipe preparada nesse acionamento também. E um ponto muito importante que é o segmento. Né? Fazer segmento é muito importante. O fazer o segmento é o que eu comentava há pouco. A pessoa, o segurado que está do outro lado, se sentir acolhido, amparado e que tem alguém olhando por ele, né? Não que simplesmente que acionou o serviço e o serviço depois chega. Então, dentro dessas fases, e é claro, depois temos a rede, que é algo muito importante, essa rede credenciada, né? Esse grupo, esses nossos parceiros estratégicos de rede, até a chegada e depois a avaliação final e toda a parte de experiência que a gente vê e avalia, né? No NPS e tudo isso dos clientes. Então, dentro dessa jornada, temos várias equipes, né? Desde o front até o back, aí, que faz todo esse acompanhamento dos clientes.
Não, e é importante a gente falar isso porque quando fala em Maldi, ela atende todo o mercado segurador, é uma empresa de assistência que está de portas abertas realmente para as companhias, né? Exatamente. Eu assumi aqui, voltando ao Brasil, a Maldi em 2022, em janeiro, e desde então um trabalho muito forte que a gente está fazendo é exatamente isso, né? O mercado, que nos vejam como uma empresa que trabalha para o mercado. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 40 clientes corporativos. Né? Então, temos desde seguradoras, montadoras de veículos, de motos, bancos digitais, retails, enfim, nós temos uma série de clientes que não são Mafre, né? A Mafre é um cliente também da Maldi, mas fora isso a gente tem Bancassurance, enfim, a gente tem muitos clientes onde a gente presta os mais diversos serviços, não só na questão auto, mas de auto, residencial, pessoas, né? Enfim, um leque gigantesco de soluções dentro do nosso catálogo hoje. E a gente fala aqui no Universo Seguro muito com o corretor de seguros, que é quem está ali na ponta, junto com o cliente, fazendo o seguro mais adequado para esse consumidor. E claro, né, a gente vê que a assistência ela evoluiu muito ao longo dos últimos anos, deixando de ser apenas um serviço agregado ali, mas sendo um diferencial competitivo, na verdade, né? E o corretor pode usar isso como argumento de vendas e nem deveria deixar a assistência de fora, na verdade, né, Fabiano? Não, muitas vezes o corretor é um grande parceiro nesse sentido, né? Dessa consultoria na hora da venda e realmente a assistência, o valor que ela pode agregar a uma venda para o corretor é muito alto, né? Como você falou, a assistência muitos anos atrás era um commodity, né? Se a gente voltar muito tempo atrás, assim, a gente vem evoluindo junto com a indústria também do próprio seguro, né? Ela era muito focada no alto, né? Mais como um commodity, o guincho, o táxi, mas isso veio evoluindo, passou para o residencial. Atualmente a gente tem uma pegada muito forte vinculada aos seguros a pessoas, né? A parte de health, né? De telemedicinas, assistências nutricionais, psicológicas, ou seja, a assistência veio se adaptando também a essa mudança no mercado, né? Pós-pandemia, a gente tem esse crescimento do seguro de vida no Brasil, né? Um seguro que cresce muito, né? As vendas crescem e a gente teve que acompanhar também. Então, a gente veio trazendo novidades, enfim, serviços e soluções que agreguem também a parte de pessoas, né? A adaptação. Por exemplo, hoje a gente tem a questão da longevidade, né? Ou seja, se fala muito sobre isso. Então, como que a assistência também pode vir trazer algo nesse sentido, né? Porque muitas vezes antes, quando se falava de terceira idade ainda, né? Nem longevidade, se vinculava muito à queda, sempre é um problema, né? E hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê que o pessoal com essa faixa etária está muito mais preocupado numa ajuda tecnológica para ele acessar os meios de tecnologia, fazer alguma instalação em casa, né? Alguma coisa vinculada à tecnologia e não só essa questão saúde, queda, consultoria para saber se a casa está adequada para que ele não tenha nenhum problema, enfim. Está mudando muito, né? E a assistência vem também se adaptando nesse sentido. É isso que é muito legal, essa evolução. É bacana mesmo ver toda essa mudança, né? Como acompanha a questão de tecnologia, a questão das viagens que aumentaram, né? Precisa ter uma assistência nesse momento. Imagina perder a mala, né? Durante o momento de diversão ali, né, Fabiano? Então, até entrando um pouquinho mais nesses serviços, né, que você comentou, os diferenciais. Como a Maldi tem se diferenciado nesse mercado, né? E algumas das principais soluções, você já mencionou algumas, mas imagino que tem um verdadeiro universo aí de soluções que a Maldi oferece, né? Sim, sim. Dentro desse leque de soluções que a gente tem, óbvio que a gente sempre coloca o cliente no centro, né? Até um pouco redundante, né? Mas é isso. Se você coloca o cliente no centro, e na Maldi a gente desenvolveu, inclusive, uma análise de ciclo de vida do cliente. Então, em cada momento da vida do cliente, ele necessita de algo, né? Vou te dar um exemplo. Você está na universidade, você tem algum tipo de necessidade especial, talvez o primeiro veículo, então a gente foca nisso. Então, depois você casa, né? Então você já tem a questão da residência, você tem filho, já precisa englobar também a família. Então, esse ciclo de vida do cliente, a gente acompanha com soluções também, né? Então, desde do básico até acompanhando o cliente nessas faixas, né? Hoje em dia as orientações estão muito em voga também, né? Desde orientações financeiras, questão mais de apoio, né? A gente também está trabalhando muito forte nesse sentido, né? Então a gente vem buscando parceiros, né? A gente na realidade é um hub e busca parceiros também no mercado que inovem,
Então, a gente está sempre em busca disso, né? Desses parceiros estratégicos, trazendo soluções, analisando e conectando eles a esse nosso hub de soluções. Faz muito sentido isso que você vinha falando, né? Que desde o básico mesmo, quando a gente fala em assistência, eu gosto muito de usar o exemplo da chave quebrada. Quem nunca quebrou uma chave de noite e não tem quem chamar? Às vezes o chaveiro é R$ 500, aqui em São Paulo chega fácil nesse valor. E já pagaria mais de um ano do seguro residencial, por exemplo, com uma assistência, né? A gente está falando da saúde mental, por exemplo, tivemos o Setembro Amarelo agora, Exato. acabamos de entrar no Outubro Rosa, tem Novembro Azul, né? Que é o mês dedicado à questão do câncer, né? Que também tem uma pegada muito forte com a saúde mental, né? Como que a Mafre e a Maldi, né, têm trabalhado isso, Fabiano? Então, em linha dessas soluções, a gente vai buscando estar sempre nessa mesma linha, como eu te falava, né? Hoje, por exemplo, você tem seguros de doenças graves, né? Então, vinculados a doenças graves. Por trás disso tem o quê? Assistência. Você tem a telemedicina, você tem várias assistências e serviços vinculados que acompanham esses seguros, né? Questão da assistência psicológica, né? Hoje você tem assistências psicológicas que você pode ter o mesmo psicólogo ou psicóloga te atendendo em vários momentos, né? Para que seja a mesma pessoa, para que você tenha um vínculo. Então, a gente conseguiu ir adaptando também os serviços a essa necessidade e esses problemas modernos, né? Que a gente está enfrentando aí da questão de saúde mental e a saúde como um todo, né? Então, a gente vem adaptando a esse nicho, né? A gente tem como clientes seguradoras também muito focado em vida, né? Nós temos grandes clientes nesse sentido, então a gente tem avançado muito nessa linha aí na parte de health para tentar sempre estar na vanguarda e poder dar o maior suporte aos clientes dos nossos clientes, né? Fabiano, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, né, nas questões da Maldi, de assistência, fala um pouquinho de você. O pessoal gosta também, né, de conhecer a trajetória dos nossos convidados. Como é que foi para chegar, né, até esse posto de diretor-geral na Maldi? Imagino que tem uma certa caminhada aí no mercado, né? Nossa, tem uma caminhada. Eu completo 15 anos de grupo, né? Uma data especial, Uma então, data aqui, né? especial, completo 15 anos de grupo. Eu sou natural de Florianópolis, né? Na realidade, eu vim para São Paulo justamente buscando aí um crescimento profissional. Ô, terra boa, saudade de Floripa, hein? Todo mundo me pergunta o que eu vim fazer em São Paulo, né? Eu falo, vim trabalhar. Não, brincadeiras à parte, é um mercado gigantesco. Eu tinha né? Terminei um MBA, estudei lá na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz um MBA em gestão de negócio estratégica e queria um pouco mais, né? Então, vim para São Paulo. Também trabalhei na indústria de cartões de crédito aqui, né? Processador de cartões de crédito, passei por lá também. Depois ingressei na ainda chamada Brasil Assistência, né? Porque nós éramos Brasil Assistência, Mafre Assistência, e há 2 anos e meio, 3 anos atrás, nos passamos o nome agora Maldi, que é Mafre Worldwide Digital Assistance, né? Ou seja, buscando aí a inovação. Então, eu entrei ainda Brasil Assistência, na área de controladoria eu trabalhava, né? E a partir daí tive uma expatriação, passei pela Venezuela como diretor financeiro, passei pela Colômbia como diretor técnico, depois fui para Madrid como na área técnica também dando suporte a todos os países onde a Maldi opera. Depois fui para o Uruguai como diretor-geral, aí sim já como CEO, diretor-geral da unidade do Uruguai. E desde 2022 fui convidado a assumir a operação do Brasil, que é uma operação muito importante no mundo, né? Para a Maldi e para a Mafre também. Assumi em 2022 a direção geral aqui da unidade do Brasil, né? Casado, 2 filhos, Vicente e João, filhos de 9 e de 3 anos. Olha só, hein? Exato. Um abraço para os pequenos, né? Os pequenos. Estão ligadinhos aqui, com certeza, né? Como o nosso público. Leituras, Fabiano, faz bastante? Tem tempo para ler? Tenho, e eu gosto muito de biografias. Biografias é algo que me prende bastante. Então, assim, um tipo tem de algum leitura. nome, assim? Sei que hoje em dia é difícil a gente escolher um nome, assim, que nos inspire e tudo mais. Mas tem alguém que te inspira, assim? Olha, alguém não. Eu busco algumas coisas em um e outro. Agora, dizer que tem aquela pessoa que me inspire de uma forma de A a Z, não. Eu diria que eu vou buscando pinceladas de um e outro e vou construindo essa minha trajetória, assim.
Busca referências ali e constrói Exatamente. uma própria narrativa realmente que faça sentido ali, né, para sua trajetória, né, Fabiano? E isso que você vinha falando, você falou também do NPS, né? Voltando aqui para a questão do consumidor, achei muito importante o que você falou, porque hoje em dia realmente as pessoas prezam mais por boas experiências, né? E você falou que tem uma jornada mapeada do cliente, né? Como funciona isso? Porque um momento de emergência, falando de vida, por exemplo, né? Às vezes é uma situação ali complicada. A gente está lidando com a emoção das pessoas. Como que vocês atuam com isso, né? Fazem estudos, imagino, tem muita pesquisa para lidar melhor com essas situações? Sim, a gente até inclusive há um tempo atrás, a gente fez alguma adaptação e separamos um pouco a nossa área de... Era antes chamar a área de qualidade, depois experiência cliente, e nós dividimos ainda em qualidade emitida e qualidade percebida. Ou seja, a emitida é toda aquela parte mais operativa, na questão dos envios, da pesquisa, e temos uma equipe depois que analisa tudo isso, que é a qualidade percebida. Inclusive, a qualidade percebida está vinculada muito mais à área comercial, né, onde, na questão do cliente e toda essa análise. Trabalhamos com ferramentas de mercado, né, ferramentas que são auditadas, vamos dizer assim, para que tenha toda a transparência possível com os nossos clientes na aplicação do NPS, né, porque a assistência realmente é um NPS muito importante dentro do universo do seguro. Né, a gente é pontuado muito por isso, pela questão da nível de serviço, o próprio NPS, e nós temos uma equipe destacada bem importante dentro da Maldi trabalhando no NPS. Eu me arriscaria a dizer que é uma das maiores aí do mercado em número de pessoas focadas nisso. A gente tem um foco muito grande na questão do NPS, porque nós queremos ser parceiros de negócios e não prestadores de serviços. Né? Isso é algo que, desde que eu cheguei, que a gente trabalha muito forte. O pessoal já vinha trabalhando também, mas a gente deu uma ênfase na questão de ser parceiro de negócio. Isso é muito importante dentro da jornada de assistência. Profundo, hein, Fabiano? Ó, muito importante. Você, segurador, né, que está acompanhando aqui o podcast do Universo do Seguro, fala com o Fabiano, fala com a equipe dele, que tem muita coisa boa lá em assistências. E assistências não apenas em auto, como ele falou, vida, né? A questão de saúde mental, tecnologia também. E se a gente falou em tecnologia, chegamos na hora das tendências, né? E inovações, com certeza. O que vem por aí nesse mercadão de assistências? Que você tem percebido, né, Fabiano? Porque você tem uma vasta trajetória mundial e até eu já vou emendar outra pergunta junto. O que você tem percebido, assim, de diferenças do mercado do exterior para o Brasil e tendências que podem chegar aqui para o nosso consumidor? Tá, ok. Falando um pouco na questão de tendências, é claro que não podemos fugir da IA. Né? Ou seja, nessa parte de inteligência artificial, é claro que ela tem que ser tomada também. Como a gente está falando de serviço de assistência, um serviço, se falar do serviço emergencial, ela tem uma dosimetria, ela não pode ser 100% digital, porque às vezes o cliente precisa da questão humana. Né? Eu brinco também que nós temos que ser humanamente digitais. Né? Porque você não pode ser completamente digital, porque você está parado, por exemplo, na questão alta. Na Marginal Pinheiros, na Castelo Branco, à meia-noite, simplesmente uma máquina, às vezes, parece que pode faltar algo. Então, você tem que saber a dosimetria também entre o automático digital e ter algum apoio também, uma voz humana. Né? Então, a gente tem que ser, eu brinco que a gente tem que ser humanamente digital. Né? Então, olhando a jornada do nosso cliente, o primeiro atendimento, é claro que a IA ela veio para apoiar muito a questão do WhatsApp, o atendimento, os bots, né, para facilitar essa abertura da assistência, até para o cliente ter muito mais agilidade e uma melhor experiência na abertura. Depois, se a gente falar na questão de acionamento e rede de prestadores, a tecnologia está aí, né? Nós temos hoje segmentos inteligentes para destacar que prestadores enviamos a cada assistência. Né? Muitas vezes não é só a distância, você pode colocar vários parâmetros, você pode dizer tem que ser a distância, tem que ter um prestador com bom NPS, um prestador, dependendo da marca de veículo que você trabalhe, tem que ser um guincho A, B ou C, enfim, você pode fazer uma assignação inteligente também da tua rede, né? Então, assim, esse ciclo ele impacta em várias tendências, nessa questão da prestação de serviço que a gente pode trabalhar.
E outra coisa que é importante, imagino que tem já a geolocalização. Como é que vocês têm visto essas features, né? Aham, sim, isso já muitos chamam até de uberização, né? De uma forma mais comum. A geolocalização, ela está colocada dentro na parte da assistência já, a gente já tem também essa solução, e é isso que eu digo que é o segmento que dá um pouco de segurança ao cliente, né? De ele ver que estão vindo, que ele pode interactuar ou com o prestador ou com a nossa própria central através dessa tela, né? Para ele poder verificar por onde vem o guincho, no caso de um guincho, ou um encanador, um eletricista, o que for, essa sensação de proximidade, né? E o que você me perguntava sobre os demais países, né? Tirando algumas particularidades na questão da assistência é muito, muito similar, né? Algum país pode ter uma característica ou outra, mas acaba que num pano de fundo eles são muito parecidos, né? Eu te dou um exemplo. No Uruguai, nós tínhamos, por exemplo, na questão de health, quando eu cheguei lá que me chamou muita atenção, era uma pessoa que acompanhava os idosos numa consulta médica. Era um acompanhante. Né? Então, isso foi algo que eu não vi em nenhum outro país. E no Uruguai nós tínhamos, era muito bem avaliado, utilizado, que era como um acompanhante para ir. Então, assim, coisas que aqui não temos porque o perfil aqui é outro. Então, assim, tem algumas características, dependendo do perfil, claro, da população, né, do país, que vai dando uma adaptada ao outro. Mas, de uma forma geral, nós temos uma questão parecida. A questão geográfica muda muito, né? Hoje nós temos o Brasil, é uma questão impressionante, o tamanho, as fronteiras, os estados, né? Como prestar um serviço com a mesma qualidade em todo o território brasileiro, né? Então, essa tua rede, essa capilaridade de rede tem que estar muito bem estruturada. E toda a parte de tecnologia, inovação, o que eu queira falar de tecnologia, ela vem para ajudar, né? Porque quanto mais conectado, quanto mais serviços digitais, você chega muito mais fácil a todos os rincões do nosso Brasil, né? Afinal, são soluções para pessoas, né, Fabiano? Muito legal esse que você falou do acompanhamento médico, porque acontece, né? Às vezes tem algum familiar que precisa de urgência fazer um procedimento. Ah, não tem ninguém, tá todo mundo trabalhando e não tem ninguém para acompanhá-lo. Exato. Mas a gente aproveitando aqui também para falar um pouquinho de futurologia, assim, se a gente pode falar, né? Que é o futuro realmente da assistência no mercado segurador. Como é que você projeta, assim, a evolução desse segmento? Ela deve ganhar mais protagonismo, cada vez mais, ser uma aliada aí para o desenvolvimento do setor de seguros, Fabiano? Eu vejo super importante o papel, já é um papel importante, mas cada vez ganha mais relevância, né? O papel da assistência, que ela seja vista realmente como algo agregador, né? Eu te dou números aí, por exemplo, você pega hoje dentro de um setor, de um seguro de auto, praticamente 30%, dependendo da sua carteira, 30%, 35%, 25% da tua carteira passam todos os anos pela assistência, tem um serviço. Né? Se você falar indicadores de sinistro, são muito mais baixos, né, do que isso. Então, assim, muitos clientes têm a experiência com assistência. Então, a assistência tem que jogar um papel muito importante nesse sentido, né? Personalização. A gente está falando, às vezes, uma pane elétrica, né? Não é um sinistro mesmo. Então, a assistência está ali a postos. Né? Exatamente, tem que estar a postos, super personalizado, né? A assistência ela tem que se encaixar muito bem na jornada do cliente da seguradora. Né? Você não pode ter essa quebra de jornada, porque muitas vezes você acaba entrando, um cliente na seguradora, ele acaba entrando por uma página, por um site, por um WhatsApp da seguradora, né? E deriva para a gente. Então, essa jornada tem que ser muito fluida, né? Personalizada, para que ele não sinta essa quebra de jornada que está passando de um lado para o outro, de um serviço para um seguro. Então, a gente tem que estar muito bem aí incrustados, como diriam os espanhóis, dentro dessa jornada, personalizado, porque ele sinta que aquilo foi feito para ele, específico, né? Central, que o cliente esteja realmente no centro. Né? Muitas vezes se fala de cliente no centro, mas realmente a gente tem que colocar o cliente no centro. Né? Tem que colocar nos sapatos, como a gente diz, nos sapatos do cliente. Se sentir como consumidor mesmo, né? Exato. Falar com ele, claro, ouvir ele. Mas isso que você vinha falando, tem um tema que a gente já conversou em outras entrevistas, que é a questão da preferência pelo atendimento. Às vezes quer o canal digital, WhatsApp, outros vão pro chat, ou no telefone.
Como é que tem sido essa evolução? Tá meio a meio ainda ou o pessoal tá aderindo cada vez mais ao WhatsApp? No WhatsApp, o brasileiro... Agora já passou já, então. Olha só. O brasileiro na utilização do WhatsApp é uma coisa impressionante, né? E isso tem crescido cada vez mais, né? A abertura, principalmente, das assistências através do WhatsApp. Muitas vezes até pode ser que ela é aberta pelo WhatsApp e muitas vezes pode continuar por voz. A gente tem vários tipos de tecnologia. Né? Você hoje pode abrir através do WhatsApp, seguir através do WhatsApp, e muitas vezes você pode também, depois da abertura, ter um segmento através de voz. Né? Como eu te comentei, depende da característica da pessoa, da característica da carteira do nosso cliente. Né? Vamos dizer assim, quando eu falo de clientes, né, os nossos clientes corporativos, muitas vezes você tem clientes que são mais digitais e outros nem tanto digitais, dependendo até do setor que eles atuam. Então, a gente se adapta também a isso, né? Mas é claro que o WhatsApp, os bots vêm para facilitar isso, né? De uma forma a automatizar um pouco mais essa abertura da assistência, mas ainda temos clientes que preferem, mediante uma situação de emergência, falar com uma pessoa. Né? Às vezes, quando você vai agendar um serviço, né? Porque hoje a gente tem, saindo um pouco dessa questão emergencial, você me perguntava sobre o futuro um pouco da assistência, né? A assistência também está indo muito para um lado não emergencial. Né? Você quer mudar os quadros da sua casa, então você aciona a assistência para colocar de forma... uma outra disposição, uma outra coisa que você quer. Então, tem um tema de comodidade também, né? De você utilizar a assistência não só por temas emergenciais. Né? Então, tem também a questão de assistência para alimentação, não é? Para comer melhor, tem essas orientações. Sim. Que depois da pandemia eu vejo que o consumidor tem se preocupado mais, né? Com o bem-estar, conforto, como você falava. Isso, as plataformas de bem-estar, né? Que a gente tem e oferece assistências nutricionais, orientações, também focadas na questão da alimentação, da saúde, né? Nesse sentido. Então, assim, as pessoas hoje estão muito preocupadas, né, com a questão e cuidando muito da saúde, então a gente também adaptou esse tipo, né? Para você ter uma ideia, falando um pouco aí da minha trajetória, a pandemia me pegou justamente no Uruguai, quando eu cheguei, e nós fazíamos aula de academia. Na época, não... Hoje em dia, a evolução é outra, né? Pós-pandemia. Na época, a gente teve até aulas online de personagens, né? Personal trainer, que hoje já é tão comum, mas que da época, na pandemia, não se via muito, as pessoas não conseguiam sair de casa. Colocamos uma assistência nesse sentido também, e aí ela foi evoluindo, né? Então, assim, foram experiências que a gente foi testando conforme as pessoas, a gente vai adaptando e trabalhando esse universo do serviço. Muito bacana. Fabiana, aproveitando, né? Imagino que tem muitas histórias nessa trajetória, alguns cases. Tem algum, assim, que brilha os olhos, que é aquele case de sucesso que vocês gostam de compartilhar? Ou que impactou, mudou a vida de alguém para compartilhar com o nosso público? Olha, que mudou a vida de alguém... Quando você trabalha na parte de pessoas, ou pode ser falando um pouco de assistência de viagem, né? Você, às vezes, aquilo que é para ser algo legal, férias, uma experiência bacana, muitas vezes a gente acaba atuando de forma a ajudar uma pessoa fora do seu país por um problema, o que for. E, nesse sentido, a gente tem vários cases aí de sucesso, de orientações, né? A gente tem uma rede internacional de assistência muito grande dentro do grupo, né? Hoje, a Maldi fisicamente está em 23 países, além de outros países que ela não está de forma direta, mas indireta também estamos. Então, aí a gente tem histórias super importantes, super tocantes, né? Quando você entra na parte de funerais também, então, são temas de apoio psicológico também que a gente dá às famílias e tudo isso que realmente tocam a nossa equipe, e a gente tem que estar preparado também para dar esse suporte às pessoas, né? Mas temos muitos cases nesse sentido. Não dá nem para escolher um, né? Imagino, porque são muitos. É que são muitos. E que você vinha falando me chamou a atenção, que é a presença mundial, realmente, né? A gente está falando de um dos maiores grupos financeiros do mundo dando suporte para a Maldi, né? Exatamente. A gente está, como eu te falei, em 23 países, né? E falando de Maldi Brasil, nós somos uma das 3 mais importantes do grupo no mundo, né? Ao lado de
de México, Itália, né? São as grandes, falando de assistência, né? As grandes unidades do mundo. E temos esse apoio, né? Além de serviços centrais, toda essa estrutura, essa rede mundial de suporte. A gente às vezes fala que assistência não é somente assistência viagem que é internacional. Nós temos assistências veiculares internacionais. Nós temos o Mercosul aqui. Então, você tem um carro, você viaja para a Argentina ou para o Uruguai, cobrimos lá também, temos nossas empresas lá que dão todo o apoio e suporte a quem precise também, não só na questão viagem, mas na questão veicular e todo esse trajeto que a pessoa faz aqui nessas regiões mais próximas entre Uruguai, Paraguai, a própria Argentina. A gente tem coberturas também com vários parceiros, com vários clientes nossos que dando suporte aí nessas regiões. O que não dá é para sair do nosso país sem seguro, né? Isso de maneira nenhuma, né, Fabiano? Qualquer viagem internacional tem de ter uma assistência, um seguro ali para proteger, né? Exatamente, né? As viagens e os gastos médicos, principalmente fora do país, eles são bem altos, né? Ou seja, os custos. Por exemplo, os Estados Unidos, né? É um case que a gente tem. Você ir ao médico nos Estados Unidos, a fatura pode sair muito cara, né? Então, é bom você ter esse seguro, esse resguardo, para você não ter nenhum problema. Assim como para entrar no espaço Schengen, né? Na Europa, você também precisa, no mínimo, de uma cobertura de DMHO, que é Despesas Médicas Hospitalares, de 30 mil euros para entrar no... Então, assim... É importante, é um custo-benefício tremendo, né? Aquilo que espero que ninguém utilize. E, além da questão das despesas médicas, a gente vem também com algumas novidades na questão do seguro de viagem, que hoje o seguro de viagem também está focando um pouco mais na experiência, né? Então, salas VIPs, né? Por exemplo, hoje se seu voo atrasa, automaticamente, a partir de um parâmetro que você coloca, atrasou 2 horas, automaticamente chega no celular do seu cliente um voucher para ele entrar numa sala VIP a convite do seguro dele para, né, esperar, aguardar a questão do voo através de uma sala VIP. Enfim, a gente está buscando aí também um pouco mais de experiências, ou quem fica, a sua casa que está aqui, que esteja resguardada, ou seu pet que fica, ter algum apoio. Então, assim, cada vez mais a gente está tentando sair desse papel da assistência só questão emergencial e problema, e sim também agregar muito mais valor e experiência aos clientes. Acho que é super importante, falando de futuro, eu vejo que é por aí que a gente tem que estar lá na emergência, mas gerar experiência, porque experiências positivas não só vinculadas ao problema, né? Imagina, porque um consumidor que está ali, voo cancelado, atrasado, e tá bem comum, né? Essa semana mesmo no Rio de Janeiro, tivemos 160 voos impactados. Isso muda, né? A percepção, o cliente vai lembrar para sempre ali, poxa, naquele momento eu tinha minha seguradora, minha assistência, e fiquei na sala VIP lá, comendo uma coisinha boa, né, Fabiano? E nesse sentido, aproveitar, né, o papel da Maldi nessa evolução mesmo do mercado de assistências e próximos passos, né? Para onde a Maldi caminha. Agora a gente está quase fechando 2025 e 2026 vem aí com tudo, né? Exatamente, é um ano super desafiador, né? 2026, além do contexto país, enfim, tudo que a gente tem um contexto de mercado de assistência, né? E a gente, é claro, a gente fala muito da questão do seguro, mas a gente está em vários setores, né? Como eu comentei aqui no início, nós estamos no setor financeiro, nós estamos nos retails, nós estamos nos bancos, nós estamos nas bancassurance, enfim, a assistência ela é muito flexível e adaptada a vários setores, né? Então, assim, nós somos uma empresa de serviço. Então, você consegue se adaptar e trabalhar em vários tipos de setores. E é justo nisso que a gente está focando bastante, né? De multissetores, multiprodutos, crescimento sustentável, né? Ou seja, crescer de forma sustentável, né? Sem nenhum voo... sem muita noção de onde a gente está indo, não, a gente está bem focado, a gente sabe o que quer, em que setores a gente está focado, como crescer. Temos um business plan bem projetado até 2027 para ser seguido aqui no Brasil. Estamos na rota e é o caminho que a gente está traçando, né? Estar com as seguradoras, estar com os bancos, estar enfim, com vários setores, vários canais, modelos de negócios diferentes também. A gente está tentando sair um pouco e abrir esse leque. Temos a nossa área lá de produto e marketing que está sempre no mercado, vendo o que está acontecendo, quem está movendo. Olha, a gente tem esse parceiro.
E essa capilaridade que a gente tem mundial também te dá isso, né? Porque a gente tem reuniões, então, de repente, no México tem um parceiro que desenvolveu algo interessante. Então, por que não trazer para cá? Ou esse parceiro, enfim. A gente está sempre trocando esse tipo de informação e você está num grupo com essa capilaridade te dá essa inovação, essa tecnologia, esse conhecimento, está sempre ligado, né, em tudo que acontece no mundo inteiro, desde Europa, Centro-América, América do Sul. A gente está sempre buscando aí. Tem vários hubs, né, de tecnologia, de inovação nesses países que a gente está sempre buscando aí nos conectarmos. Como eu falei, a gente é um hub, tem que estar antenado para conectar toda essa tecnologia com a gente, essa inovação e essas soluções. E agora um momento bem aguardado aqui do podcast hoje é a hora do Pinga Fogo. Fabiano, conta pra gente, né, um diferencial da Maldi que pouca gente conhece. Nossas soluções moduláveis, ou seja, a gente tem soluções que se adaptam a qualquer tipo de negócio, setor e clientes, né? Então isso é algo que pouca gente conhece, mas que a gente trabalha de uma forma muito forte e tem essa criação, né, de produtos com o cliente no centro. Um mito sobre assistência que você desmistificaria? Que somos caros. Que o pessoal não tem noção, às vezes, que o custo é mínimo. O custo... Não é nem custo, é um investimento, né? Investimento, exato. Que nos vejam como investimento e não como custo. Uma tendência do setor que você aposta fortemente, só não vale inteligência artificial. Assistência a pessoas. Eu acredito muito na assistência a pessoas. E para a gente fechar, um conselho para quem quer inovar no setor? Ouvir o cliente, né? Nós temos hoje um trabalho muito forte de close the loop, ou seja, analisando todos os nossos clientes que responderam pesquisas, retroalimentando. É ouvir o cliente, ouvir o mercado, estar pesquisando, analisando tendências. Esse é o meu conselho. Ou seja, o resumo da nossa conversa aqui é que o mercado é feito das pessoas para as pessoas, né, Fabiano? Exatamente, das pessoas, por pessoas, para pessoas. E agora, microfone aberto, olhando aqui, né, para o público do Universo do Seguro, considerações finais, foi um prazer te receber, passou muito rápido esse bate-papo, acho que tem que vir mais vezes, viu, Fabiano? Você, a Ana também, eu tô convidando ela há um tempinho, já fomos lá, visitamos, né? Abraço pra Paty, toda a equipe, na verdade, da Maldi, né? Se eu começar a falar aqui, né, vou esquecer de alguém, então sintam-se todos abraçados e venha mais vezes, por favor, viu, Fabiano? Foi um programa bem esclarecedor. Quando a gente fala de assistência, o mercado se interessa muito, afinal, os corretores sabem que isso faz diferença para o consumidor ali na ponta, né? Exatamente. Não, obrigado a você, obrigado a toda a equipe, a toda a minha equipe que você comentou, né? Sem eles, essa evolução da Maldi aqui no Brasil não seria possível. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Quem tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, conhecer, tem os nossos contatos aqui através do Universo do Seguro. A gente está aberto aí a esclarecer, a mostrar um pouco desse nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui no Brasil, né? Como eu te falei, um trabalho muito pautado em pessoas, em qualidade, né? De uma forma muito bem estruturada. Olha aí que maravilha. Podcast Universo do Seguro, nossa temporada 2025 está quase terminando, mas o podcast já está confirmado para 2026. A minha produção acabou de me avisar aqui. Ano que vem tem podcast Universo do Seguro também, então tá confirmada mais uma temporada. Agradecer a Maldi, agradecer a toda a equipe aqui também que ajuda a gente a fazer, né, do Estúdio Olhar Cínico. E a você, com certeza que acompanha esses nossos bate-papos aqui toda semana, né, que é para você que a gente faz esses encontros e vamos seguir fazendo aí cada vez mais. Agradecer, inclusive, né, porque o Universo do Seguro completa 3 anos agora em novembro. É uma jornada aí, né, então só é possível graças aos nossos parceiros. Obrigado, viu, Fabiano, por ser um desses parceiros. Não, imagina, a nossa parceria aí de 3 anos e espero que perdure por muitos anos mais. É legal esse esclarecimento que você traz, a forma mais didática do mundo dos seguros. Eu acho super bacana, trazendo todo mundo que participa nesse ecossistema que é tão complexo, né, do seguro, mas que cada um aporta muito, cada um traz o seu valor. É super importante esse trabalho de vocês, super bacana. E é só conversando que a gente vai realmente tirar, né, algumas percepções da população e até mesmo disseminar a cultura do seguro, que é o mais importante, né? Exatamente, né? No Brasil a gente precisa aí disseminar bastante ainda a cultura do seguro, né? Algo tão importante para a sociedade e tem muito por
por crescer ainda no Brasil, né? Então, todo mundo que trouxer algum valor e agregar isso, super bem-vindo. Maravilha. Então, você, consumidor, não contrate seguro sem assistência. Bota assistência lá que faz toda a diferença, viu? Obrigado para você que assistiu. Nós voltamos no próximo programa.